Paz de Jesus e o amor de Maria. Eu sou Jean, fiz o 17º Renascer com Maria. E hoje vamos partilhar juntos o Evangelho que está em São João, no capítulo 10, versículos 22 a 30. Pelo sinal da Santa Cruz, vai Deus nosso Senhor, os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno. Jesus andava pelo templo, no pórtico de Salomão. Os judeus o rodearam e disseram: Até quando nos deixarás em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Eu já vos disse, mas vós não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou a elas a vida eterna. Elas nunca se perderão e ninguém vai arrancá-las da minha mão. Meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos e ninguém pode arrancá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste dia, Jesus nos diz, aqui pediram a ele, naquela época, para que ele dissesse mesmo se ele era o Cristo, o Salvador. E ele disse: as minhas obras já dizem por mim. As minhas ovelhas sabem quem sou eu. Elas me conhecem pelas minhas obras. Tipo, Jesus não precisava, tanto é que não fez, ir lá e anunciar: eu sou Cristo. Tanto é que na cruz zombaram dele com a placa: Salve Rei dos Judeus. Ele não precisou dizer que ele era o Cristo abertamente, em público. As obras de Jesus diziam por ele, como ele mesmo disse. E as obras de Jesus eram reconhecidas por suas ovelhas, que o seguiam e que estavam nas mãos dele, e que de lá ninguém as tiraria. Será que nós somos essas ovelhas? Será que a gente reconhece as obras de Jesus? Ou será que a gente precisa ver para crer? Quantas vezes a gente já não se pegou pensando: será que é mesmo? Será que é verdade? Será que isso? Ah, mas e se isso? Ah, mas e se aquilo? As ovelhas, minhas ovelhas, ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Que nós possamos ser ovelhas de Jesus, que nós possamos conhecê-lo cada vez mais e segui-lo mais ainda. Que nós possamos ouvir a sua voz, que nós possamos ver em suas obras o seu exemplo, ver nas suas obras que ele é o Cristo. O Pai deu a ele as ovelhas, nos deu a Jesus. Deus nos criou e nos deu a Jesus, o seu Filho. E como o Pai é o maior que todos, como Jesus mesmo disse, ninguém pode nos arrancar das mãos do Pai. Quando nós somos essas ovelhas, ninguém pode nos tirar da mão do Pai. E Jesus diz que ele e o Pai são um. Eu e o Pai somos um. Se nós somos ovelhas de Jesus,
Se Deus nos criou para Jesus, que nós possamos reconhecer em Jesus esse Mestre, o Cristo. Que nós possamos ver em suas obras esse Cristo. Sentir, acreditar, crer nisto, para que não seja preciso fazer como pediam a Jesus aqui, para que ele dissesse a ele se ele era verdadeiramente o Cristo. Que apenas de ouvir a voz de Cristo nós possamos reconhecê-lo e segui-lo, que nós possamos saber quem ele é, que nós possamos ser essas ovelhas que o segue, que está nas mãos dele, e ele diz que ninguém as tira dele. Se nós formos essas ovelhas, nós estivermos juntos com ele, seguindo a sua voz, ninguém pode nos tirar dele. Ninguém, porque ele diz o Pai é maior do que tudo isso, e ele e o Pai são um. Que a gente possa crer nesta palavra, que nós possamos ver as obras de Jesus, os seus exemplos, o que ele deixou para nós, as suas palavras, e ali possamos reconhecer nele o Cristo, o Salvador, e assim segui-lo como nosso pastor e nós as suas ovelhas. Aquele que o pastor conhece cada uma das suas ovelhas, ele conhece a cada um de nós, ele sabe o nosso nome, ele nos chama pelo nome, ele sabe o mais íntimo de nós, as nossas qualidades, os nossos defeitos, as nossas alegrias, os nossos pecados, tudo. Ele conhece a cada um de nós. Que nós possamos também reconhecer essa voz de Cristo em nós, em nosso coração. Que nós possamos deixar-nos guiar por esse bom pastor, que é Jesus. Que nós possamos nunca mais nos desgarrar de Jesus. Que possamos nunca nos perder de Jesus. Que se formos nós as ovelhas de Jesus, como ele mesmo disse, ninguém vai arrancá-las da minha mão. Palavras dele. Que possamos reconhecer em Cristo esse pastor, que possamos ouvir a voz dele, ouvir, sentir e segui-lo. Que a gente pense um pouco nisso nesse dia de hoje, nessas palavras de Jesus. E que ele e o Pai são um. Ele nos conhece. Somos suas ovelhas. Ele nos conhece pelo nome. Que deixamos ser guiados por isso. E que a gente não precisemos de provas de que ele é o Cristo. Que sejamos essas ovelhas seguindo esse bom pastor. Amém? Fiquem todos com Deus, Nossa Senhora e o anjo da guarda. Salve Maria.